Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre modelagem de bioreatores. Em vídeo anterior, nós falamos sobre a equação de Monod e como ela pode ser utilizada para descrever o crescimento de micro-organismos. Em um outro vídeo nós falamos sobre balanços molares e usamos essas ideias para poder modelar um CSTR. O que nós vamos fazer aqui agora é tentar juntar essas duas ideias para poder modelar um bioreator. Vamos começar nos lembrando dos balanços molares. Vamos supor que nós tenhamos um certo componente A. Esse componente vai passar por uma reação de decomposição e para cada partícula de A vão surgir duas partículas de B, conforme mostrado na reação química abaixo, A produzindo 2B. Nessa reação, A está sendo consumido e B está sendo gerado. E nós sabemos, inclusive, relacionar a velocidade de consumo de A com a velocidade de formação de B. Como nós vimos no vídeo sobre balanços molares, vamos chamar de RA a taxa volumétrica de geração de A e de RB a taxa volumétrica de geração de B. Veja que, devido à estequiometria dessa reação, para cada partícula de A que é consumida, duas partículas de B são formadas. Ou seja, a velocidade de consumo de A deve ser metade da velocidade de formação de B. Como RA e RB denotam as velocidades de geração, nós colocamos um menos perto de RA para denotar que ele está sendo consumido. Portanto, nós vamos ficar com a expressão menos RA é igual a meio de RB. O interessante dessa história é que nós podemos usar uma ideia muito parecida para descrever o crescimento de micro-organismos. Vamos ver como fazer isso exatamente. Digamos que você tem um certo substrato que vai ser consumido por um certo micro-organismo e vai ser, portanto, convertido em mais micro-organismos. Digamos também que para cada 1 grama de substrato consumido, serão gerados YXS gramas de micro-organismos. Esse número YXS é o que nós chamamos de coeficiente de produção celular, algumas vezes conhecido também como yield. Veja que existe uma forte analogia com o caso que nós acabamos de ver. Substrato está sendo consumido e micro-organismos estão sendo gerados. Vamos então abusar um pouco da notação e escrever esse processo como se fosse uma reação química. Nós podemos ter, por exemplo, um S produzindo YXS X, em que S se refere ao substrato e X às células de micro-organismos. Veja que, da mesma forma que nós fizemos antes, é possível relacionar a velocidade de consumo de substrato com a velocidade de geração de novas células. Em particular, nós chegamos a essa expressão, menos RS é igual a 1 sobre YXS Rx. Vamos agora ver como nós podemos usar essa ideia para modelar um bioreator. Vamos partir de um reator de mistura em que há entrada e saída. Bioreatores desse tipo são algumas vezes conhecidos como quimiostatos. Vamos começar imaginando que esse reator tem um certo volume V e que nele foi feito um pré-inóculo de micro-organismos e substrato, de modo que, no começo, a concentração inicial de substrato era S0 e a concentração de células iniciais era igual a X0. Vamos então desenhar um volume de controle em torno desse reator e digamos que ele esteja sendo alimentado com substrato com uma concentração SA e uma vazão volumétrica Q. Na sua saída, digamos que a vazão volumétrica seja igual a Q também, e a concentração de substrato na saída seja igual a S e a concentração de células na saída seja igual a X. Vamos agora tentar articular todas essas grandezas usando um balanço molar. Nós vamos ter que acompanhar tanto o substrato quanto as células. Portanto, vamos escrever um balanço molar para o substrato e para as células. O balanço molar tem a mesma cara de sempre. Entrada menos saída mais geração é igual a acúmulo. Pelo desenho ao lado, o tanto que está entrando de substrato é igual a Q vezes SA. O tanto que está saindo é igual a Q vezes S. A geração é dada pela taxa volumétrica de geração vezes o volume, ou VRS. O acúmulo nada mais é que a derivada com o tempo do total de substrato dentro do reator. Dentro do reator, nós temos um volume V e uma concentração S, portanto o acúmulo será a derivada com o tempo de S vezes V. Supondo que o nosso reator não mude de volume, nós inclusive podemos tirar esse V da derivada. Agora vamos fazer o mesmo procedimento para as células. Da mesma forma, nós vamos ter entrada menos saída mais geração é igual a acúmulo. Substituindo os valores como fizemos antes, nós vamos chegar a essa expressão. Veja que no balanço das células, o termo de entrada é igual a zero, porque nós estamos admitindo que não vai haver entrada de células no reator.
Todas as novas células que surgirem serão devidas ao próprio crescimento dos micro-organismos. Falta agora nós escrevermos quem vai ser Rx e Rs. Rx é a taxa volumétrica de crescimento de micro-organismos, e nós já vimos uma expressão para isso em outro vídeo. Essa expressão é o que nós chamamos de equação de Monod. A equação de Monod assume que a taxa volumétrica de geração de micro-organismos é proporcional ao tanto de micro-organismos que existem no meio, sendo que a constante de proporcionalidade é o que nós chamamos de velocidade específica. A velocidade específica, por sua vez, depende da concentração de substrato, e a equação de Monod completa se transforma nessa expressão. O que nós vamos fazer agora é substituir a equação de Monod nas expressões acima. No balanço molar das células, substituindo Rx, nós vamos ter essa expressão. Precisamos agora substituir Rs na expressão do substrato. Mas nós sabemos da nossa estequiometria que Rs e Rx estão relacionados através do coeficiente de produção celular, ou YXS. Rx nós sabemos quanto vale através de Monod, substituindo nós vamos chegar a essa nova expressão, e rearranjando a fórmula mais um pouquinho, nós chegamos a essa expressão. Para ficar mais organizado, vamos também rearranjar a fórmula de baixo. O próximo passo vai ser dividir os dois lados da expressão por V para isolar as derivadas. Mas antes disso, vamos definir uma nova grandeza. Essa grandeza é a chamada taxa de diluição, e ela é definida como a vazão dividido pelo volume do reator. Se nós dividirmos as duas expressões acima por V, chegaremos a essas expressões e, reconhecendo em Q sobre V a nossa definição de taxa de diluição, nós chegamos a essas expressões finais. Essas expressões são um sistema de equações diferenciais ordinárias, e nós podemos resolvê-las numericamente. Para ver como esse sistema se comporta, vamos fazer isso mesmo. Digamos que nós tenhamos um sistema com os seguintes dados de entrada. Concentração inicial de micro-organismos no interior do reator igual a 1 grama por litro, concentração inicial de substrato S0, 250 gramas por litro, concentração de alimentação SA igual a 250 gramas por litro, vazão 0,2 litros por hora, volume do reator 1 litro, coeficiente de produção celular igual a 0,08, Ks igual a 25 gramas por litro e velocidade específica máxima igual a 0,35 hora a menos 1. Note que nesse caso, S0 e SA têm o mesmo valor. Isso não precisaria ser o caso, mas nesse nosso problema em particular eles são iguais. A partir desses dados, nós podemos calcular a taxa de diluição, como sendo Q sobre V, que no nosso caso é igual a 0,2 dividido por 1,0, ou seja, 0,2 hora menos 1. Vamos então agora plotar os gráficos de S e X ao longo do tempo. O gráfico que nós vamos obter tem o seguinte aspecto. Note que ele tem dois eixos. O eixo da esquerda se refere ao substrato e o eixo da direita se refere à concentração de células. Nas abscissas, nós temos o tempo dado em horas. A curva laranja se refere ao substrato e a curva azul se refere à concentração de células. Existem vários aspectos interessantes nesse gráfico. Por exemplo, veja que a curva laranja de substrato vai decrescendo e decrescendo até se estabilizar em um valor igual a aproximadamente 30 gramas por litro. Isso é devido ao fato de os micro-organismos estarem crescendo e, por isso mesmo, consumindo o substrato. Veja pela curva azul dos micro-organismos que é isso mesmo que está acontecendo. A concentração de micro-organismos vai crescendo até se estabilizar em um valor próximo de 18 gramas por litro. Um outro aspecto interessante que já foi falado é que as concentrações de substrato e de células parecem se estabilizar após 40 horas. No momento em que essas concentrações se estabilizam, nós dizemos que o nosso reator entrou em regime permanente. E, por contraste, no intervalo de tempo em que as concentrações ainda estavam variando, nós dizemos que o nosso reator estava no regime transiente. Esse gráfico se aplica a uma taxa de diluição igual a 0,2 hora menos 1. Vamos ver o que aconteceria se nós aumentássemos o valor da taxa de diluição de 0,2 para 0,4 hora menos 1. Nessa condição, a vazão que vai passar pelo reator vai ser maior, e o gráfico vai tomar esse aspecto. Veja que o gráfico está bem diferente do primeiro caso. A linha laranja do substrato praticamente não muda de lugar e fica estabilizada em 250 gramas por litro. Isso é devido ao fato que a vazão foi tão alta que não deu tempo de os micro-organismos se reproduzirem. E por isso mesmo, não deu tempo deles consumirem substrato. Em outras palavras, a taxa de reprodução dos micro-organismos foi menor que a taxa de carreamento do reator para fora.
Isso pode ser visto na linha azul. Veja que a concentração de micro-organismos vai decrescendo e decrescendo até se aproximar do zero. Nesse caso, nós dizemos que no reator ocorreu lavagem. E essa é uma condição operacional que você certamente quer evitar, porque nessa condição você essencialmente perdeu ou lavou toda a sua cultura de micro-organismos. Moral da história: é muito importante controlar a vazão em bioreatores. Afinal de contas, errar a vazão pode te custar a cultura inteira. Mas vamos ficar aqui por hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado!